falando sobre as gerações, e nós falamos aqui da geração que o Senhor chamou o rico, chamou o que obedeceu, e o Senhor também chama o frouxo. Então o Senhor chama aquele que tem coragem e chama aquele que não tem coragem. Aquele que dizer-me aqui, aquele que fala envia o outro. Mas o Senhor tem um propósito na vida de cada um e chama até aquele que não tem coragem para ir. Então, nós vamos falar aqui sobre Gideão. Deus pega um cara covarde que está escondido, a palavra de Deus diz que ele está malhando o trigo no lagar, e lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de espremer uva, mas ele está lá escondido, com medo de perder o trigo lá para os midianitas, que vinham todo ano contra a terra de Israel. E o Senhor chama Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu? Menor da minha casa, sei que estou escondido, estou com medo, o Senhor me chama? Mas você mesmo. Então, você sendo corajoso ou covarde, o Senhor conta contigo também. Então, ele estimula Gideão, fala para Gideão, eu vou fazer de você uma bênção. Ele reitera as promessas para Gideão. E Gideão, um homem covarde e medroso, faz prova de Deus, faz o novelo tem que estar molhado, não tem que ter outro, tem que estar seco, e tem que estar água e faz 3 provas com Deus, Deus cumpre. Porque Gideão, ele tinha um propósito que Gideão que era libertar o povo. Aí, Gideão, tu tem um chamado e eu quero tem um negócio na tua vida. E Gideão pede os sinais, o Senhor confirma os sinais com o Gideão. Aí o Senhor fala, Gideão, já que você me obedeceu agora, chama todo mundo para ir para a guerra. Aí Gideão convoca todo mundo, aparece 32 mil. Aí o Senhor fala assim, Gideão, 32 mil é muita gente, vocês vão ganhar, vão dizer que foi vocês. Manda os frouxos, os covardes embora, vai mandando embora. Aí foi mandando, mandou 20 mil, ficou 12, ainda tem muita gente, vai mandando. Aí agora leva todo mundo lá no rio, quem beber água, igual o cachorro com a espada aqui, e bebendo e olhando, tudo bem. Quem enfiar a cara na água, tu manda separar. Ficaram 300. Aí o Senhor fala, com esses 300, tu vai libertar meu povo. Então, o desafio aqui de Gideão era com muito ou com pouco, e o que Gideão ensina pra gente, se Deus tem um propósito, não importa a quantidade, se Ele falou que a gente vai vencer, nós vamos vencer. Não importa se está com 5, 10, 100, 200, se Ele falou contigo que vai vencer, a quantidade que Ele determinar, tu vai embora, que é contigo mesmo. Se Ele falar para tu ir sozinho, também vai, porque Ele garante. Só que depois disso tudo, Gideão acaba se ensoberbecendo e manda querer fazer um éfode para ele lá, e isso foi um tropeço para o povo de Israel. E por falta de liderança, Abimeleque, filho de Gideão, vai lá, reúne todos os seus irmãos, mata todos eles e assume o poder. Entendeu? E promove uma estabilidade no governo, uma queda terrível da adoração a Israel. E essa obsessão por Abimeleque de grandeza, de riqueza, levou ele à queda. Então, Gideão nos ensina que Deus pode transformar qualquer um, até aquele que não tem coragem, num grande líder. Basta se colocar na mão do Eterno. Então, a responsabilidade é nossa, o chamado é nosso, a responsabilidade é nossa, nós não devemos passar ele para ninguém. E esse episódio de Gideão nos ensina a enfrentar os nossos próprios medos. Buscar coragem e servir a Deus. Porque
O inimigo sempre vem fazendo arruaça, ele vem fazendo escândalo, arruaça é o que ele sabe fazer, fazer barulho. E quando você reage da mesma forma, você está se equiparando a ele. Agora, quando o inimigo vem fazendo barulho, fazendo estardalhaço, fazendo um montão de palhaçada, e você se cala, ele teme você, porque ele não sabe qual é a tua reação. Então, a nossa melhor resposta a qualquer afronta do inimigo é sempre o silêncio. E quando a gente se cala, a gente evita cometer os mesmos erros do passado, né? Jesus fala para várias pessoas durante a passagem dele aqui, ele cura várias pessoas, e como aconteceu naquela mulher que pega em adultério, e no final ele fala, vais, vírgula. Tem muita gente que esquece essa vírgula, e não peques mais. O que Jesus está falando? Eu sei que você vai cometer outros pecados, mas esse aí que eu te perdoe, você não comete mais, né? Então, vamos falar da geração de Noé. Noé talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E Noé desempenhou um papel fundamental na preservação da criação. Porque também Noé foi obediente. E o Senhor fala, Noé, vai fazer uma arca. Não chovia, não tinha ferramenta, e Noé obedece e vai fazer a arca. Entendeu? Então, a palavra Noé quer dizer manso, né? Aí Deus instrui Noé a fazer a arca, dá as dimensões da arca, dá o material, dá o ferramental, dá tudo, e Noé cumpre exatamente o que o Eterno falou com ele. Então, para nossas vidas aqui, para a gente poder entender, quando Deus fala alguma coisa para a gente, Ele nos dá alguma instrução, é para a gente fazer exatamente o que Ele falou. Não é fazer a mais, não é fazer a menos, não é acrescentar nada, não é tirar nada, Ele mandou tu fazer aquilo, tu faz aquilo. Porque aí é obediência. Noé obedece, entra ele, a família dele na arca, apesar de ser motivo de chacota, que ele chamou os namorados das filhas para entrar e ninguém quis entrar, mas Noé entra e tem uma coisa interessante. Não foi Noé que fechou a porta. Quem fechou a porta disse que foi o próprio Senhor. Porque se Noé fecha a porta, ele podia se arrepender, ele batia na porta e ele se arrepender. Noé abre, ele abria. Entendeu? Então, a palavra de Deus diz que tem porta que Deus fecha e que ninguém abre, né? Então, Noé embarca, o Senhor fecha, vem o dilúvio para purificar a terra da corrupção humana. A arca flutua lá durante um tempão, vai parar nos montes Ararat. Noé sai da arca com a sua família. Deus faz um pacto com Noé, fazendo as mesmas promessas que tinha feito lá atrás a Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Faz a Noé. Estabelece um sinal lá do arco-íris como um símbolo da promessa. Só que Noé se preocupou em fazer uma tenda e ficar dentro da tenda. E plantar uma vinha. Aí o Senhor falou, Noé, eu não mandei te fazer tenda nenhuma. E Noé se embriaga. Na sua embriaguez lá, o seu filho lá conhece lá o seu pai. Ele diz que é conhecer. E essa palavra conhecer, se você traduzir o pé da letra, diz que o filho de Noé, não se escandalizem, teve relação com seu pai. Então, o pai, como não podia amaldiçoar o filho, amaldiçoou a geração do filho. Entendeu? Só que Noé tem lá os Cão sem Jafé. Noé faz a promessa para os seus filhos e amaldiçoa Cã, o seu neto. Pronuncia uma maldição para os seus. Só que ele abençoa sem Jafé.
Então, as nações se espalharam na terra, cumprindo o mandado do Senhor de povoar a terra. Deus fala para Noé quando da arca, agora povoa a terra, não é para ficar em tenda. E muitas das vezes Deus está mandando a gente em algum lugar, nós estamos sentados na zona de conforto, muito bem. Eu não te mandei ficar aí, vai ficar na zona de conforto, você vai passar por situações. Então, muitas das vezes o Senhor está mandando a gente em alguns lugares e a gente não quer ir, a gente fica com medo. Não é para mim, é para o outro. Então, essa jornada das 3 gerações de Noé, depois você vai poder ler bem lá na explicação, mostrou coragem do homem de Deus a obedecer o chamado. Um compromisso, uma lembrança da fidelidade e as consequências que vieram daquelas gerações. Então, essa história, como todas as outras, nos ensina mais uma vez que temos que obedecer, confiar e lembrar que o Eterno está sempre preocupado conosco, preocupado com a nossa vida, com a nossa geração. O filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, me dá a minha parte da herança, porque eu quero ir embora. Herança só se dá quando morre. Então o que é que o filho falou para o pai? Para mim você está morto. Só que aquele filho vai, o pai libera o filho, e aquele filho vai e gasta o dinheiro todo lá com farra, com tudo. Aí quando está lá comendo bolota de porco, fala: eu vou voltar para o meu pai, pedir perdão, dizer que eu quero ser um assalariado, porque lá os assalariados pelo menos têm onde comer e dormir. Então ele retorna e o pai recebe ele de braços abertos. Uma coisa interessante para a gente. Nunca é tarde para voltar, né? Nunca é tarde para a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, se arrepender daquilo que deixamos de fazer, e refletir e voltar para o Pai. Essa, como já o apóstolo falou aqui cedo, era a diferença de Davi. Sabia se arrepender e pedir perdão. Então, muitas das vezes nós temos que voltar atrás, nos arrependermos, pedirmos perdão por onde nós erramos e voltar para o Pai. Diz que o pai todo dia estava na varanda esperando aquele filho voltar. E quando o filho retorna, o pai sai de encontro ao filho, não espera nem o filho vir, sai de encontro ao filho, abraça o filho, manda botar o anel no dedo dele, vestir a melhor roupa, calçar a melhor sandália, porque devolve para o filho a honra, a identidade e fala para os outros do mundo que o filho não era mais escravo, que só é escravo que andava descalço. Então o pai restitui a honra ao filho, manda matar um bezerro cevado, faz uma festa, e acontece que aí o irmão mais velho fica com ciúme e ressentido. Aí fala assim: pô pai, mas eu estou tanto tempo contigo, tu nunca me deixou matar um bezerro, nunca deixou fazer nada. Aí o pai falou assim: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu, tu não fez porque tu não quis. Então o filho ainda não tinha entendido o amor do pai. E essa parábola termina nessa festa, destacando para nós a alegria que existe quando o pecador volta. Quando o pecador se arrepende. Quando Jesus já morreu de braços abertos, que é para poder abraçar todo mundo. Então quando o pecador se arrepende, o Senhor adora isso. Então, o amor incondicional do Eterno pelas nossas vidas, a sua disposição em nos perdoar, a importância de não julgarmos, né? Nós não somos juízes, nós vamos ser juízes um dia, mas ainda não somos. Hoje em dia, nós estamos mais apontando o dedo do que dando a mão. Ou então, fala a velha história, já sabia que isso ia acontecer, em vez de orar, né? Então, muitas das vezes, nós temos que voltar atrás, pedir perdão, confiar e
E nós temos que receber todo mundo que se arrepende. Então, a parábola do filho pródigo apresenta arrependimento, primeiro a soberba do filho, depois o retorno dele arrependido, a reconciliação com o pai e a celebração. O Eterno está sempre disposto a nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos trazer de volta. Ele nos encoraja a refletirmos sobre as nossas escolhas, experimentarmos a alegria da sua volta, a alegria da reconciliação, a alegria de estar nos braços do Pai. O Pai não quer despedir ninguém vazio, o Pai não tem nenhuma intenção de despedir ninguém vazio. E o Senhor, Ele é o maior interessado em nos ver prosperar, Ele é o maior interessado em nos ver crescer, Ele é o maior interessado em ver a nossa vida dar certo. Se Ele é o maior interessado, o que nos impede de não dar certo? Nós mesmos, né? Diz que a nossa luta é interna, somos nós mesmos. E vai vencer aquele que se alimenta mais. Se alimenta mais a carne, vence a carne. Se alimenta mais o espírito, vence o espírito. E que nós temos que aprender com essas, que nós já vimos aqui, com essas conexões que nós vimos aqui, que a nossa geração, ou a geração que está aí, que nós achamos que não vai dar em nada, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ah, mas nós estamos pregando para ouvido surdo. Continue pregando. Nós estamos falando e não estamos dando atenção. Continue pregando. Continue falando do amor de Deus. Continue falando desses exemplos de homens e mulheres na Bíblia. Tem Ruth, tem Noemi. Continue falando sobre eles todos, porque você vai ver que no final das contas aquela semente vai morrer, vai germinar, vai brotar e vai dar fruto. E quando dá fruto, é interessante, né? Você planta um caroço, dá uma árvore com muitos frutos e muitos caroços. Então não fique preocupado se você ministrar a palavra e ninguém vir à frente. Ministro que Deus falou, você não foi lá chamar ministro. Se quiser vir alguém, se não quiser, não vem também. Mas foi você incumbido de ministrar a palavra. Você não foi lá incumbido de chamar ninguém para ir para frente. Quem quer aceitar Jesus? Fazer leilão? Nada disso. Você foi incumbido de ministrar a palavra. E quem salva, quem cura, quem liberta, é a palavra. Não é o homem. Entendeu? Não sou eu, não sou você. É a palavra que liberta. Então, eu queria terminei aqui essa fase e queria deixar para vocês para isso aqui, para a gente poder entender o processo das gerações na nossa vida. Nós temos um propósito. O propósito é passar para os nossos filhos, dos nossos filhos para os nossos netos, dos nossos netos para os nossos bisnetos, para os tataranetos. O Senhor diz que aqueles que cumprem o seu mandato, Ele abençoa até 1000 gerações. Então imagina toda a tua geração ser abençoada até 1000 anos, porque você foi obediente. Porque você é obediente. Então aprenda que, acima de tudo, seja obediente. Seja fiel, seja inteligente. Porque só quem obedece é inteligente. Quem não é inteligente não obedece. Então eu ia falar que quem é burro não obedece, mas podiam se ofender, né? Mas quem é inteligente obedece, quem não é inteligente não obedece. E quando a gente cumpre isso e entende isso, o Senhor diz que abre a janela do céu. No céu tem janela? Tem. Se a Bíblia diz que tem janela, é metáfora, é figura de linguagem? Eu creio que no céu tem janela, mas só abre para o obediente. Amém? Apóstolo.